Bom, gravando então, módulo 6, aula 3, fracasso. Vamos para a primeira aula de hoje. Hein? Sejam bem-vindos. E aí, Titi na área, tamo junto. Essa aula é sobre fracasso. Eu já fui uma merda na vida, um derrotado, uma derrotada. O que tem, mano? Você só somou experiência. Por que eu tô te falando isso? Eu te falei pra você ser uma pessoa action, você cair pra dentro. O que é o contrário de sucesso? Responde no 3, 2, 1. Contrário de sucesso é o quê? Fraco, não é isso não. Contrário de sucesso é desistir. E não tem volta, mano. Nós estamos juntos, isso aqui até depois do fim. E não tem essa de vou desistir. O fato de você desistir mostra que você tá lutando contra o sucesso. O fracasso, acho que foi o Henry Ford que falou isso, é uma forma inteligente de recomeçar. Para tudo e anota. O fracasso é uma forma inteligente de recomeçar. O contrário do sucesso é o? Não é o, é a desistência. O Einstein fala o seguinte, que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. RST. Sucesso significa ter um preço a ser pago. E o preço é investir no próximo fracasso. Ei, amigo, minha amiga, presta atenção. O preço é investir no próximo fracasso. Se você não cair no próximo fracasso, você chegou no que você queria. Mas se você cair, você tá mais próximo ainda. Mas se você desistir, você jogou tudo fora. Por exemplo, se você perder a moral, você perdeu muita coisa. Se você perder dinheiro, essa vale a pena notar. Se você perde dinheiro, perdeu pouco. Se você perdeu a moral, perdeu muito. Mas quando você desiste, você entregou tudo. Você entende ou não? Ah, estão falando mal de mim. Dá a volta por cima, lasca o bambu, vão ter que calar a boca. Perdeu dinheiro. Ah, você que não sabe, eu perdi R$1 bilhão. Ah, já perdeu R$1 bilhão? É porque você tinha R$1 bilhão, né? Ou seja, você tem drive mental de bilhão, perdeu bilhão. Não tem dó de você. Se você perdeu bilhão, é porque você tinha como gerar bilhão. Ou seja, você também dá conta de gerar de novo. É só mudar as coisinhas no seu emocional e bunga, entende? Você que não só perdi 100 mil, você é gerador de 100 mil. Perdi 1 milhão, interessa. Perdeu dinheiro, repetindo, é pouco, vai ser sempre pouco. Perdeu moral é muito, mas quando você desiste, você entrega tudo. E aí que tá a chave. Qual que é o código? O código é assim, ó, ame fracasso. Seja um fracassado da sua família, seja um fracassado da sua turma lá do ensino médio, seja um fracasso, ou seja, seja a pessoa que cai em erro e levanta. Ah, mas eu vou errar todas as coisas do mundo, tem coisa que só de ouvir você já pega o fracasso da pessoa. Mas seja um fracasso ambulante. O dono da Honda, ele quebrou 10 vezes, amigo. 10 vezes. O Steve Jobs chegou a ser demitido da própria companhia. Tem base no trem disso. O cara criou a empresa na garagem dele e aí mandaram o cara embora da própria empresa. Você tá entendendo isso ou não? Seja o fracasso. Mano. Fracasso. Lembra da frase? Se não anotou, anota agora. Fracasso é a forma mais inteligente de se recomeçar. A pessoa, ela chega num paredão, ela para. Não, esse fracasso aqui vai acabar comigo. Não, não vai. Esse fracasso aqui tá mostrando que você tava de um jeito, agora você vai ter que desviar e de outro. Então, fracasso falei na aula anterior, caiu 1000 vezes até completar 2 anos. 1000 fracassos e hoje você anda parecendo gente. Você anda parecendo nenhuma máquina na Terra consegue imitar você andando. As pessoas podem meter linhas de comando, mas essa perfeição no andar veio da queda. E o falar? Hoje só sabe falar porque falou muita coisa errada. Tem base isso no aprendizado, isso é muito massa. Então nesse modo, esse último modo do 4D, vá quebrar a cara. Essa é a tarefa. Vá, escolha coisas que você tinha medo do fracasso. Sabe por quê? Porque tem gente que precisa de fazer assim, ó, parabéns, vá com tudo. Tem que ir pra cima. Pablo, eu vou ser irresponsável. Vá com tudo. Sabe por quê? Porque é muito melhor você falar assim, ó, cara, eu quebrei a cara do que não fiz. E aí tem gente que te ensinou, não faça isso, não deixa ninguém chamar sua atenção. É melhor alguém te chamar a atenção e você fazer, aprender, do que um dia ficar lá remoendo uns 50 anos, não fiz isso. É muito melhor você tomar um fora de uma pessoa do que você passar a vida inteira apaixonado. Essa frase é original. É muito melhor você levar um fora. A pessoa vai lá, não quero saber de você, não se enxerga, do que você passar a vida inteira pensando por que eu não fui, por que eu não fui. Sacou? Fracassado. Vai resolver esse trem aí. Tamo junto. Bom. Espaulado, hein? O que vocês pegaram aí? Sejam bem-vindos, o pessoal que chegou depois aí. É ressignificar mesmo o fracasso, né? A gente é treinado a olhar as coisas sempre na perspectiva de que tem que dar certo e tem que acertar.
E dificilmente nós somos ensinados a olhar o fracasso como uma forma de aprendizado, né? Então, olhar o que não deu certo, o que pode ser acertado, é uma mudança de mentalidade mesmo, né? O que ele trouxe aí. Muito legal. Com certeza. O que mais aí, gente? Essa questão do ressignificar, eu sempre brinco com o pessoal. Quando eles me falam uma crença, eu falo assim, em qual cartório que está registrado isso? Aonde que está dizendo que é assim? Aí você desarma a pessoa, né? Ô Pedro, Oi? sobre o que ele falou, não sei se isso daí é um pouco do que eu... um belo dia que eu estava ouvindo uma entrevista de um atleta, né, que ele tipo, treinou tanto, ele dedicou o tempo dele, ele fez meio que tipo, até um pouco do normal dele de treinamentos, de exercício, se doou um pouco da vida dele para os treinos, só que ele não conseguiu vencer, né? E ele foi dar uma entrevista e realmente ele falou que o fracasso é como se fosse algo que às vezes você ganha o fracasso, né? Recebe o fracasso, mas de forma que você trabalha em cima dele tipo tenta voltar de novo e fazer que por alguma coisa você errou ou fortalece você querer ter mais a vontade de vencer. E uma coisa que ele falou assim de uma forma que a gente quando fracassa a gente só sabe murmurar, né? Só sabe reclamar e não agradece pelo que alcançou até então no posto que chegou. E foi uma coisa que eu sempre, às vezes, sempre quando alguma coisa dá errado, que você, tipo, você batalha tanto, aí não dá certo, acaba de... E eu lembro sempre dessa entrevista desse atleta que ele se dedicou o tempo dele o máximo e ele não conseguiu alcançar o objetivo dele. Achei muito interessante esse ponto de vista dele, né? Ele trabalhou em cima do fracasso dele para continuar, né? Que a gente, infelizmente, tem que ser assim, não pode parar e tem que sempre estar querendo buscar, né? Querer alcançar e enfim. Beleza? Show. Gratidão e o que eu vejo com relação a isso? O problema é que ele estava se comparando com os outros, né? Ele queria vencer os outros. Na realidade, ele tinha que vencer a si mesmo, né? Essa é a grande vitória que a gente precisa buscar. Todos os dias a gente precisa vencer a si mesmo e parar de se comparar aos outros. Então, quem garante que ele não tenha vencido? Quem garante que ele começou, vamos dizer que ele fosse corredor e começou a fazer, um exemplo aí, 1 quilômetro a cada, sei lá, 10 minutos. E quando ele terminou a carreira dele, ele estava fazendo esses mesmos 1 quilômetro em 6 segundos, vamos dizer assim, em 6 minutos. Então, quer dizer, será que ele realmente não teve sucesso? Então, depende de como você olha e como você vê isso, né? Gostei aí Exato. da colocação. Muito bom, hein? O que mais, gente? Eu posso. Eu não vou acrescentar muito, não, porque eu peguei os 2 últimos minutos finais do vídeo dele. Estou acompanhando com vocês aí. O fracasso, se eu pudesse falar, né, de fracasso, não fracasso, erro. É importante a gente, na nossa vida, identificar algumas coisas. Por quê? E aí eu vou trazer uma experiência pessoal, né? De que erros, às vezes a gente erra e às vezes a gente insiste no erro. Ou às vezes algumas coisas repetidamente acontecem na nossa vida. Relacionamentos, eu só arranjo marido vagabundo, eu só arranjo mulher vagabunda. Todo negócio que eu entro, eu dá errado.
todo emprego que eu entro, sou mandado embora. Não sei quais são as coisas que acontecem repetidamente, né? Então, o universo tem uma forma de comunicar com a gente. E às vezes você não está enxergando os sinais. Tem uma pessoa muito próxima, uma pessoa que está na minha organização, e acho que não tem aqui, enfim, não vou falar, mas é uma pessoa que repetidamente, eu conheço ela há 3 anos, mentira, conheço há 5 anos, mas há 3 anos que ela trabalha comigo, e repetidamente eu vejo as coisas acontecendo na vida dessa pessoa. E ela reclama muito. Ela reclama e ela fala mal das coisas que acontecem. E todas as vezes que eu paro para conversar com essa pessoa, eu começo a identificar, e é sempre a palavra, é o outro, é a situação, é a empresa, é a família, é o contato, é todo o mundo externo. Nunca é ele. Nunca. E está quebrando muito a cara. Então o universo continua falando com ele algumas coisas e essa pessoa não muda. Então a gente tem que também saber que fracassar e saber procurar o aprendizado. Procurar e fracassar e trazer autorresponsabilidade. Quem fracassou foi você. Quem fracassou foi eu. Então, e aí falar assim, por que eu fracassei? O que eu poderia ter feito diferente para que isso saísse diferente? Esse é o primeiro passo. E eu não sei se isso dói para vocês, né, para todo mundo, mas a dor financeira, ela é uma dor muito engraçada quando você perde muito dinheiro. E aí levem para vocês o que é muito dinheiro para vocês, né? E tem que ter um controle emocional muito importante. Mas o que o Pablo falou é muito certo. Toda vez que você perde dinheiro, tem que ter inteligência financeira, porque burrice financeira também, aí é burrice, né? Uma coisa é você fazer alguma coisa e você perder dinheiro porque você tentou. Outra coisa é burrice. Então, por favor, saiam tenham inteligência financeira para que vocês não caiam na burrice. Porém, não tenham medo de tentar. Então, aí trazer um pouco, eu tive nesse ano, desde o início do ano, eu tive 60% de tudo que eu tinha na vida financeira embora. E foi de uma vez. Principalmente por conta da crise, investimento, e fui tentar recuperar, tomei mais 20% de prejuízo. Então é muito, para mim isso significou muito. Eu estou falando de praticamente metade, mais de metade de tudo que eu acumulei, de tudo que eu investi, de tudo que eu fiz na minha vida até hoje. A questão é, o que eu aprendi com isso? Então, eu decidi que, inclusive comentei com o Pedro, e eu tive aí umas semanas, há um mês, mais ou menos no mês passado, fiquei umas 2 ou 3 semanas, vocês também devem ter me visto aqui um pouco mais ausente no MDM, que eu decidi que eu ia recuperar isso. Já consegui recuperar 45%. Então, a questão é, o que eu podia fazer diferente? Algo que eu nunca tinha feito na vida, algo que eu estava aprendendo a fazer, e vi e falei assim, eu vou seguir isso aqui até dar certo e estou aí recuperando. Então a questão é, tem que ir para cima, não deixa se abater e procura sempre novas formas, né? Procure uma forma de se reinventar, não tenha medo. E aí eu não sei se dói para todo mundo, mas eu fiquei uma semana, quase 5 dias da semana. Porque final de semana não dá tempo, né? Quem tem filho pequeno sabe. A gente não dá tempo nem de pensar. Mas durante a semana, eu passei 5 dias aí repensando tudo que eu ia fazer e só isso. Passei 5 dias meio murmurando, ruminando essa perda e isso me machucou muito emocionalmente, mas depois que eu voltei também, nada me para. Então, e ainda arranjei uma ideia de um parceiro aí, me botou pilha para fazer um negócio, então nós vamos virar mais ainda isso aí, vai sair. Essa história vai estar dentro dessa ideia desse meu parceiro aí. Que show, meu irmão. Sensacional a ideia, hein? Bom, eu tinha feito um monte de anotação, depois que você falou aí, não tem nem mais o que falar. Mas eu só vou fazer um overview aqui para o Christian, então, que chegou depois, acho que o pessoal que chegou depois também, de algumas anotações que eu tinha feito ali.
Então, as derrotas são experiências, né? O que o Charles acabou de fazer é trazer a experiência. Então, o sucesso, o contrário do sucesso, na realidade, não é o fracasso, mas sim a desistência que ele traz, né? E quando você desiste, é porque você está lutando contra. Ou seja, você tem um sucesso, está buscando alguma coisa, e quando você desiste, você está lutando contra aquilo que você queria. Então, você precisa repensar isso, né? Então, e o fracasso é sempre uma forma inteligente de você recomeçar, né? A outra coisa é você perde dinheiro. Quando você perde dinheiro, você perde pouco. Quando você perde a moral, você perde muito. Mas quando você desiste, você perde tudo. Então, extremamente forte isso aqui. Quem perdeu 1 milhão, é o exemplo que o Charles trouxe aí, né? Não vou dizer em cifras, mas trouxe um exemplo em percentuais. Mas quem perde 1 milhão faz 1 milhão novamente, né? Então, da mesma forma que foi rápido, também foi rápido para a parte de recuperação, no exemplo do Charles. Ame o fracasso, né? E sempre caia com os erros, mas se levante novamente. Ele traz a questão do paredão, quando você se depara, que você imagina que não tem mais alternativas, você precisa ser igual à água, você precisa contornar, né? Se você quiser bater de frente, é claro que ele vai ser um trator e vai passar por cima de você. Perfeição do andar. A perfeição do andar vem das quedas. Oh, forte também, hein? Então, a pessoa que tem a perfeição no andar, ela tem hoje essa perfeição porque ela caiu 1000 vezes ou mais para aprender a andar, né? E o que ele diz é quebre a cara e faça. Então, só fazendo um overview, mas está dentro da história do que o Charles trouxe aí. Sensacional. Diga lá, Eric, quer falar alguma coisa? Quero sim. Essa parte aí do fracasso, ela é, acho que é uma das partes mais doloridas para todo mundo que faz alguma coisa, constrói uma coisa muito grande e ela dá certo por um tempo e depois ela não funciona mais, vamos dizer assim. Mas eu acho que a inteligência emocional é o mais, assim, é a estrutura de 26 sapatos de concreto armado. Se você tem uma inteligência emocional muito boa, muito bem estruturada, acho que você consegue se reerguer. Eu acredito que assim, o fracasso, muitas pessoas desistem também porque não tem pessoas boas, vamos dizer assim, do lado, né? Porque quando você fracassa, você fala, o que que eu errei? Se eu estava crente, certo que estava fazendo a coisa certa, o que que deu errado? E você vai ter várias pessoas que vão chegar para você e falar, ah, você deu errado. Que pena. Da próxima você consegue, viu? Continua. E são as pessoas negativas. E o que salva você é apenas assim, uma pessoa que aparece e fala para você assim, cara, compadeci pela sua dor, cara, ó, pode fazer isso. Ou se não, você dá uma ideia, porque pode ser que a sua ideia do seu fracasso, você já coloca assim, cara, se eu tive essa ideia e fracassei, caramba, será que essa nova ideia vai fracassar também? Eu acredito que a inteligência emocional e as pessoas que estão à sua volta, aquela história de você ter pessoas tóxicas do seu lado, é primordial nessa hora, porque você não pode ter. Se você tiver uma pessoa assim, cara, eu já vi várias pessoas assim fracassar, eu já fracassei, mas o que me reergueu foi quem? Minha família, minha esposa, minha filha. Minha filha, cara, de 5 anos de idade, olhar para mim, pai, senta aqui, vamos conversar. Cara, quase tive um derrame quando ela falou, vamos conversar. Então, eu acho que essa coisa do fracasso, depois que você se ergue, você, vixe, você vira um diamante. Mas é preciso ter uma inteligência emocional muito boa e ter amigos, cara. Ter pessoas que falem uma palavra de conforto, mas com sinceridade, porque palavra de conforto você vai ter várias, e muitas delas não vão ser sinceras, vão ser só para acalmar o seu ânimo ali naquela hora, mas passou da porta já não funciona mais. Mas é muito interessante essa história do fracasso, assim. Você sabe, os seus amigos, quando você conta uma Isso. coisa bacana que você fez, ou alguma conquista, os seus amigos vão lá e te dão parabéns, vão procurar saber. Os outros só falam alguma coisa quando você tem alguma dor ou com algum fracasso. Isso aí é aí que você descobre também quem são seus amigos, né?
Que nessa hora que você fracassa, é a hora que você fala, agora eu descobri esse aqui, agora, amigão, foi bom, viu, eu ter fracassado, porque eu fracassei agora e descobri que você realmente não podia fazer parte da minha vida. Ainda bem, né? Porque se eu tivesse construído um castelo gigante e você continuar sendo meu amigo, imagina, você ser o Lex Luthor da minha história, jamais. Tem um vídeo do Karnal que ele fala que tem um amigo que chega quando você tem um sucesso, né? A pessoa bate nas suas costas assim, cara, pô, tu teve sorte na vida, hein, cara? Dá vontade de bater depois de tanto trabalho. Então você descobre quem são os amigos, na hora que você precisa. É lógico que você não vai contar amigo quando você pede dinheiro. Você tem que lembrar também quando alguém vem para pedir dinheiro e aquele que você não tem, a gente também fala não, né? Não tem jeito. Nós não fomos fábrica de dinheiro ainda. Mas se descobre muito pela inveja, pelo tom de voz, né? E é triste saber isso, depois de anos de convivência, você fala assim, poxa, quebrei. Se eu te disse que era para quebrar, eu falei, mas e aí? Só me diz, quando foi que você me disse? Né? Tem coisas, amigos, amigos e amigos. Sem dúvida. Show de bola, gente. Eu só quero Gente, não é só amigo, Oi. não. Tem família também. Tem muita Família? gente da família aqui desse naipe. Na última reunião familiar, tive até uma discussão bem calorosa com relação à crise, que o meu cunhado, ele não se conformava que eu falei que essa crise, para mim, foi uma lição fantástica, essa pandemia. E ele falava assim, eu não estou acreditando que teu escritório de advocacia está parado aí, e tu tá me falando isso, e minha irmã revoltada, e é o famoso, como que o Pablo fala? Da pessoa que tem esqueci o nome que ele fala da pessoa que não edifica quando fala, esqueci o nome. Ele até fala que vamos calar a boca. É exatamente isso. Se você não confirma a tragédia dos outros, e se você fala alguma coisa que é boa para você, tem gente que fica desolada, quer dizer, não fica feliz, e é família. É verdade, Basta... Karen. Uma minha irmã diz uma frase que eu nunca vou esquecer, que ela fala assim, Eric, lembre-se de uma coisa, parente é serpente. Isso eu tinha acho que uns 10 anos, eu nunca mais esqueci isso. E acredito que muitos são assim, né? Só olha o lado ruim do negócio, né? Quer dizer, ele só olhou um dos meus negócios, né? Ele não olhou os outros. Então, a serpente que não consegue parar, né? Aquela linguinha tem que ficar, exatamente falou isso, né? A serpente foi perfeita a colocação, a linguinha tem que ficar movimentando. Mas, Karen, foi perfeito acontecer isso com você, sabe por quê? Porque realmente ele presta extremamente atenção em você e gasta o tempo dele olhando você. Te admira demais esse seu parente aí. Não, minha irmã é meu cunhado fantástico. Eu coloquei minha irmã no grupo, né, de Master. Ela falou que ela não concorda com o Pablo, de jeito nenhum, nada que o Pablo fala. Então, que ela preferia sair. Eu falei, tá ótimo. Por quê? Porque eu falei assim, ótimo, é muito bom pra gente. Qual a lição que a gente aprende? A gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. A gente tem que apoiar. A grande questão que você trouxe aí, eu também não concordo com tudo que o Pablo fala. Só que o que eu posso aprender com o que ele está trazendo? Essa é a grande diferença. Exatamente. Não, realmente, eu concordo plenamente. É exatamente isso. Porque, e não só com o que o Pablo fala, nem tudo que o outro fala, a gente precisa concordar. Né? Gostei do que você posicionou. Nem tudo a gente precisa concordar, mas exatamente como você falou. O que eu estou aprendendo? Qual o nível de aprendizado? O que eu estou usando para que seja, para que agregue, né, na minha vida? Então, assim, é muito interessante. As pessoas são muito, muito interessantes, né? E eu gostei dessa classificação serpente. Vou utilizar a classificação serpente agora. E eu entendo sempre no seguinte sentido, assim, por mais que eu discorde com ele, eu tento entender qual que é o motivo que leva ele a ter, né, uma grande sabedoria e conduzir algumas coisas por determinados caminhos. Então, eu tento me colocar no lugar dele para tentar entender por que ele traz isso de uma forma, por que ele conduz isso, para entender como ele pensa. Então, a grande sacada, pelo menos que eu vejo, é exatamente essa.
É de você, por mais que você não concorde, mas é tentar entender a compreensão do qual o motivo que leva, o que representa aquilo por trás. E se aquilo ali não fere os meus princípios, não fere os meus valores, opa, peraí, por que não eu posso implementar alguma coisa em cima disso? Porque quando qualquer pessoa que vai falar, independente de qualquer religião, classe, é claro que dependendo do tipo de pessoa, a gente diminui os filtros. Mas todas as pessoas que vão falar, a gente coloca filtros. Então, uns são filtros de feltro, outros são filtros de papel, mas nós colocamos filtro. Então, qual é o filtro que eu estou usando em relação a isso? E aí eu começo a usar aquilo e compreender se realmente esse filtro que eu estou colocando, ou ele é muito grosso, ou ele está sendo muito fino e estou deixando com que ele me influencie. Então, são essas questões que a gente precisa, a todo momento, se perguntar em relação àquilo que você está ouvindo. Mas uma das coisas que eu aprendi também é, se for para falar alguma coisa, que seja palavras de edificação. Porque para desconstruir alguém, já tem muita gente aí falando. Exatamente. O que você fala, eu gosto muito de falar, assim, a minha família, eles têm um ponto de vista interessante meu, que eles falam que eu não coloco meus pontos de vista, né? Que eu prefiro realmente não julgar, se eu puder, né? Num todo. Isso que você falou, eu gosto muito de falar que, assim, se colocar no ponto de vista do outro, né? Se colocar lá, naquela realidade, do ponto de vista do outro. O que o outro tem ali? O que está passando ali no universo dele? É que é muito difícil fazer isso, mas com a prática a gente aprende, a repetição vai ajudando. E tenha certeza que você vai fracassar bastante. Obrigada, gente. Legal. Eu vou fazer, Pedro, uma discussão, provavelmente no Mastermind. E vou dar um tema que chama-se conversas. Porque existem 4 tipos de conversas, né? É só o último comentário da Karen, por exemplo, e você, né, falou, a gente vai fracassar muito. Tem que lembrar que em grande parte das vezes a gente não quer ganhar, não é uma discussão. Então, existe o debate, existe a conversa, existe o diálogo e existe o confronto. Então, a gente não ganha. A partir do momento que você toma essa postura de não julgamento, né? E aí você começa a se colocar no outro para tentar compreender, e no final, diversas vezes numa conversa, a gente está conversando, e aí eu estou batendo, adoro quando converso com alguém que é completamente averso, né? Ou diferente do ponto de vista, que no final... a pessoa, na verdade, ela está tão acostumada às pessoas baterem de frente com ela, que você consegue dialogar com ela durante muito tempo. E chega no final, você não concorda com nada, entre aspas, você não concordava com nada com o que ela disse, mas você consegue conversar aí 20 minutos, 30 minutos com essa pessoa, e essa pessoa vai falar que você é a melhor, você é a pessoa mais legal do mundo, só porque você ouviu ela sem bater de frente. E às vezes ela até levanta a voz. E aí você fala, mas como é que isso funciona? Fica curioso, né? É fantástico o quanto você descobre da pessoa, e aí você descobre inseguranças, né? Uma pessoa que normalmente fala muito alto ou está querendo ganhar uma discussão, você vai descobrir muita insegurança. Quanto mais a pessoa quer mostrar um ponto de vista e botar um ponto de vista certo, você vai ver que na maioria das vezes é insegurança. Falta de confiança, inclusive no que ele está falando. Ou ela, né? Então... Sem dúvida. Fantástica colocação aí também. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Sensacional. Show, Charles. Bom, eu vou ler as perguntinhas aqui, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Acho que o Luiz tinha aberto o áudio lá. Desculpa, Luiz. Não, abriu sozinho, mas é isso. Acho que eu já quebrei, como diz na dinâmica, assim, quebrei bonito. E quando eu tive uma oportunidade, e isso é interessante porque linka com o que ele fala, né, que é relacionamento. Então eu tive uma oportunidade, busquei parceria, reconstruí meus negócios, paguei o que eu devia. Então a gente tem que estar sintonizado, né? E muitas vezes quando fala que, né, que você perde a moral, às vezes você perde a moral justamente por quem que
está à sua volta, né? Se você fica muito tempo cercado de pessoas que vão te intoxicando mais, aí aquilo vai te pegando. Então, é autorresponsabilidade, é até inclusive de você começar a peneirar, né, o que está no seu ciclo, na sua volta, se é família, se é amigo, parceiros, né, para você ter clareza, né, de ação para poder se reconstruir. Gratidão aí por compartilhar também isso. Eu acho que é exatamente isso, né? Acho que vai de encontro com aquilo que o Charles destacou na aula de ontem, a questão da frustração, né? Quando a gente coloca muita expectativa nas outras pessoas, o tamanho da frustração acaba realmente impactando, e aí vai de encontro com essa questão da moral, que talvez não seja tão moral assim, que a gente coloca em relação a terceiros, né? Exato. Isso é, por exemplo, uma coisa que eu tenho procurado fazer, principalmente esse ano, é de tirar a expectativa do outro, né? Porque às vezes eu fico nisso de você colocar muita expectativa no outro, eu acabo tirando as minhas responsabilidades também em mim. Então, na hora que eu paro de esperar, não tem que esperar nada de ninguém, nem de pai, nem de mãe, nem de mulher, de marido, de filho, de ninguém. Tem que esperar de mim. E aí a gente começar a trabalhar. Show. Gratidão aí. Bom, vamos lá. O que é o contrário do sucesso? E que código você pegou? Quem pode falar para nós aí? O contrário do sucesso é desistir. Boa. E o código é o fracasso, é uma forma inteligente de recomeçar. Jane, gratidão. Aí, ó. Fantástico. Fracasso é uma forma inteligente de recomeçar. Qual foi o seu maior fracasso e como você recomeçou? Conta para nós então, Jane, já que você colocou isso para nós. O que você pode contribuir aí? O meu maior fracasso até hoje na minha vida Uhum. é falar em público. Eu acho que esse foi o meu maior fracasso. E o que eu fiz até hoje? A gente não pode usar aquela palavra, mas eu vou usar. Como você recomeçou? Tento. Tentando sempre. Certo. Será que realmente você teve fracasso em falar em público? É. Ou será que a tua expectativa seria maior do que o que realmente você estava buscando, ou pelo menos que você tinha em relação àquilo que você foi fazer? Para mim, sim, é a minha expectativa mesmo. E o que você aprende com isso? O que eu aprendo com isso? É ter mais, assim, um pensamento mais positivo em relação a mim. Acreditar mais em mim, na minha capacidade. Show. Eu consigo. E que ação que você pode fazer para você entender que você está avançando nisso? A ação é falar, né? Fazer alguma coisa em relação a isso. Show de bola. Sensacional. Quer comentar alguma coisa lá, Charles? Quero fazer uma pergunta para ela. Jane, se você não sabe definir o que é fracasso para você falar em público, define para mim então o que é sucesso em falar em público, com detalhes. O que vai ser um momento de sucesso, um momento de vitória para você quando você estiver falando em público? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Que tem que sair bem espontâneo. Eu não tenho que tremer. Você entendeu? É como se eu estivesse conversando com o meu esposo, com a minha filha. E é isso daí, ser bem natural mesmo. Aí sim, aí eu vou falar assim, nossa, e falar tudo aquilo que eu não esquecer, falar tudo aquilo que realmente eu queria transmitir. Que nem agora, por exemplo, eu estou conversando com você, mas meu coraçãozinho está aqui, ó, saindo pela garganta. Isso não é legal. Eu acho que isso não é legal. Mas
Eu vou só, antes do Charles complementar alguma coisa, não sei se você percebeu, mas a tua voz estava um pouco trêmula, e a pergunta do que o Charles fez, você subiu o teu tom de voz, firmou a tua voz e respondeu com propriedade. Aí no final você falou que o coraçãozinho estava trêmulo e daí baixou o nível da voz. Mas quando você respondeu ele, você subiu o tom de voz, falou, opa, peraí, deixa eu me posicionar aqui. Aí você foi numa linha, aí no final você caiu de volta um pouquinho. Mas vai lá, Charles. Não, é isso aí. E aí, com detalhes, aí eu pergunto para você, falar em público para você é quantas pessoas? Mínimo 5, 2, 10. Bastante, gente. Não é múltipla resposta, não é múltipla escolha, não. A resposta é uma só. Mais de quantas? Vamos lá, te ajudar então. Para eu me sentir já com medo, assim, 2 pessoas já é o suficiente. Quantas tem na sala aqui? Só para saber. 16. Ah. Eu posso falar uma coisa? Eu fiquei pensando hoje num mote, né, que o Pablo fala toda vez, que isso que a gente tem é porque isso é comum a muitas pessoas, né, que a gente fica querendo esperar a aprovação do outro. E o Pablo tem um mote que eu estava pensando, que acho que é isso mesmo, vai cuidar da sua vida. Né? Então, se a gente parar de querer ter a aprovação do outro e falar o que vem da gente, vamos dizer, acreditar nisso, e se o outro não concordar, que ele vai cuidar da vida dele. Ô, Luiz, fantástico. Verdade. Gratidão aí, Jaime. Valéria, você quer comentar alguma coisa? Eu ia falar. Não, eu acho assim, eu tenho uma outra pergunta para fazer, mas eu acho que eu gostaria de complementar o que a Jane falou, que nem o Charles colocou, nós estamos em pelo menos 16, varia de 16 a 25 pessoas aqui a cada dia que a gente se encontra. E só o que ela colocou aquele dia, a experiência que ela teve da negociação, quando ela começou, eu acho isso já um grande sucesso. Quem teria essa coragem de falar na frente de pelo menos 20 pessoas e ninguém falou assim, nossa, ela tá tremendo, alguém ficou falando, sabe? Eu acho que ela tem que nem você colocou, Pedro, talvez ela tá com uma expectativa maior. E ela está conseguindo já, ela consegue muito mais que 2 pessoas falar. Eu acho que é só continuar, insistir. Para não falar a palavra treinar, né, tentar, continuar insistindo. Agora, o que eu queria perguntar para vocês é, quando a gente fala sobre fracasso, e saber, né, que é uma forma inteligente de recomeçar, não insistir no erro. Quando você sabe qual foi o seu erro, né? Porque, assim, baseado na experiência que eu acompanhei alguns colegas de trabalho na indústria sendo demitidos e que apresentavam um excelente desempenho e ninguém entendia o porquê. A gente sabe que existe toda uma política por trás, estratégia, mas, assim, para aquelas pessoas, eu conheço uma que ela foi demitida, nem lembro quantos anos antes de mim, e eu já fiz 5 anos. Ela não se conforma até hoje, porque ela era, com certeza, sempre muito elogiada, uma excelente profissional. Aonde ela errou? Então, para ela ficou essa dúvida, entendeu? Não só para ela, como muitas outras pessoas, né? E aí eu pergunto, né, para a pessoa recomeçar, porque ela entende que foi um fracasso a demissão. E se houve erro e não sabe o erro, saber que tem que recomeçar tem, porque você não pode parar, o mundo não para. Mas eu acho que fica, às vezes, preso a essa dúvida, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? A primeira pergunta é fracasso comparado a quem? Por exemplo, a pessoa, nós não estamos falando que nem aqui nós todos temos um outro perfil de empreendedor, mas, por exemplo, para quem está num emprego que entendeu que aquilo lá
é importante, é essencial, é de onde tirava o sustento da família, era feliz, fazia com dedicação o trabalho, ela entende como um fracasso, tipo assim, a empresa me dispensou. Então, a maioria que eu convivi sempre viu isso como um fracasso. Do tipo assim, deixei a desejar, por isso que eu fui desligada. A pessoa pensa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Uma outra coisa que eu vou usar aqui é uma frase do Pablo. O teu maior propósito está ligado diretamente ao seu maior fracasso. Significa que quando ela perdeu o emprego, ela ganhou uma nova oportunidade de viver novas experiências, ou ela deixou de repetir a mesma coisa que ela fazia por 5, 10, 15, 20 anos dentro de uma empresa, e agora ela tem uma nova oportunidade de viver uma vida diferente. Ela só precisa criar uma nova condição e gerar uma renda para ela. E algo que agrade ela no sentido de que ela esteja feliz, como ela falou, dentro daquilo que ela fazia. Como que você vê isso? Com essa perspectiva. Vejo, que já faz um tempo que eu não perdi o contato, mas até onde eu tinha, por exemplo, a pessoa era 20 anos mesmo de empresa que ela tinha. O pessoal até brincava, porque ela aparentava ser muito nova, falou, nossa, ela começou a trabalhar aqui com 5 anos, tudo mais. E ela adquiriu uma LER dentro da empresa. E 15 dias antes da cirurgia dela, ela foi desligada. Então, ela perdeu, para ela, cidade pequena aqui perto de Americana, né? Sempre foi uma referência, assim, convênio médico, essas coisas para eles era de família muito humilde, sabe? Então, para ela era o melhor, vamos dizer assim. Aí foi um baque tão grande que ela levou muito tempo. Ela começou a ser ajudante na loja de um cunhado. Hoje eu não sei se ela tem o próprio negócio ou não, entendeu? Mas, assim, em termos salariais, ela foi ganhando bem menos, ela estava ganhando bem menos da última vez que eu conversei do que ela ganhava na empresa, né? É complicado, porque é aquela visãozinha também de que é estabilidade, é aquele salário todo final do mês, aquela coisa, né? Mas eu acho que não deixa de ser um exemplo para tentar colocar esse tema, né? Para ser refletido, né? É que me lembrou dela, me lembrei desse caso, enquanto estava falando aí. Não, maravilha. Você quer comentar alguma coisa lá, Charles? Ô Pedro, eu quero fazer uma pergunta. Deixa só acho que o Charles vai comentar alguma coisa da Valéria, a gente já passa para você lá, né? Ou você quer Tudo fazer bem. uma pergunta para a Valéria? Não, eu quero fazer uma pergunta para você mesmo. Tá, então deixa só o Charles terminar a Pode. da Valéria, daí a gente já passa lá. Aí você já vem. Seguinte, Valéria, só para a gente não se estender muito, entenda, a gente tem que entender contexto, né? Primeiro que é uma pessoa que não é você. Sim. Então, tem que ser, para que você consiga alguma clareza nessa resposta, você só consegue criar suposições, né? Com relação a... Pensa o seguinte, se essa pessoa... O que me chama a atenção foi só alguns detalhes. Ela demorou muito tempo para recuperar. A aula passada, você tem que estar preparado para rasgar o plano. Ela não estava preparada para rasgar o plano. Primeiro ponto, independente da situação. Segundo, se você entende o contexto de qualquer empresa, e empresa tradicional, é gerar lucro. Enquanto a matemática enquanto está gerando lucro, as pessoas, o negócio, o produto faz sentido. A partir do momento que não está gerando mais lucro, isso não faz mais sentido. A maioria das pessoas são contratadas por currículo e elas são mandadas embora por falta de inteligência social, de relacionamento. Então, é muito difícil a gente ficar aqui imaginando várias coisas por que ela saiu de uma empresa. Ela existe politicagem, porque existe sim, existe machismo, existe todo tipo de aspecto. Então, a gente pode ficar aqui só fazendo suposições, né? Mas talvez com o aprendizado
rasgar o plano, ficar preparado para rasgar o plano. Você sempre pode dar mais. Eu desconheço ou tenho muita dificuldade de conhecer empresas onde aquele funcionário que estava sempre procurando dar mais. E aí essa pessoa é mandada embora. Acontece? Acontece. Mas normalmente, quando você tem uma pessoa que está sempre crescendo pessoalmente ou contribuindo com uma equipe, normalmente ela não é mandada embora. Então essa questão de fracasso, talvez era o tapa na cara que ela precisava para ela acordar, para que ela pudesse, naquele momento, crescer. Só existem... Ontem, alguém estava falando e eu perdi eu falei assim, eu perdi o que eu queria falar. E aí eu lembrei. Só existem 2 estados para a sua vida, para o seu relacionamento, para o seu negócio. Qualquer coisa que você tenha que está viva, só existe 2 estados. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Ponto. Se o seu negócio está parado, ele está morrendo. Se o seu relacionamento está parado, ele está morrendo. Não existe o meio do caminho. Ou ele morre ou ele cresce. Então, isso acontece também na carreira das pessoas, acontece na vida das pessoas. E aí, se fizer sentido, junto isso tudo que eu falei, e rasga o plano. Fica preparado para rasgar o plano. Faz muito sentido. Lembra da história da vaquinha também. Eu nem vou entrar em detalhes, que se for a gente vai longe mesmo, mas eu lembrei de um outro caso e você bateu, acho que nas primeiras palavras, aí você falou tudo. Politicagem e machismo. Porque teve um gerente que também foi embora e o cara era referência dentro da empresa. Mas foi politicagem. O diretor não bateu com a ideia dele e na hora que começou a dispensa por causa da... Mas é isso aí. Gratidão, velho. Imagina, obrigado a você. Rasga o verbo lá, Leandro. Eu acho que o Charles já até respondeu, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo. Como você vai identificar que é seu maior fracasso? Essa é uma pergunta para você? Pode ser pro grupo, né? Não, é uma pergunta. Porque é igual, tipo assim, que eu não me vejo um mau fracasso, eu vejo oportunidade. Quando a gente vê que uma coisa não tá dando certo, é porque a gente errou antes de começar a dar certo e dar errado. Então eu não me vejo como fracasso. A gente tem que identificar quando a gente tá errando pra gente não poder fracassar. Entendeu? Como é um mau fracasso. Que às vezes você fracassa numa coisa e ganha sucesso em outra. Abre portas, né? Escreve uma coisa no seu papel aí, por favor. Coloca assim, percepção. Vou escrever percepção. Pode falar. É igual realidade. Então, aquela questão é, como é que você percebe que é o seu maior fracasso? Para cada uma coisa. Porque toda vez que você está comparando, que você falar algo que é maior, você tem que ter alguma coisa de comparação. O que é maior para você, o que é maior para mim, o que é... Quando você é criança, qual é o fracasso? Quais são os fracassos? Né? Qual é a nossa percepção? Eu não sei a sua idade, mas você tem filhos? Tem. Tem. Então você já sabe muita coisa com relação a fracasso e sucesso. Então a gente começa a mudar essas percepções. A questão é, qual é a sua percepção da sua realidade? O que você perceber é a sua realidade. Às vezes uma coisa tão boba, tão simples, para você, às vezes é o mundo. Vou dar um exemplo da Jane. Falar em público. Para muitas pessoas como a Jane, falar em público é um medo absurdo. E aí, às vezes, falar para 16 pessoas é o maior sucesso da vida dela. Não, mas igual o dela, eu não vejo isso como fracasso dela. Eu vejo uma pessoa que não foi preparada para falar em público. Entendeu? Ela não foi preparada para falar para várias pessoas. Ela não foi treinada. Ela não sabe o assunto que ela vai falar. Desde quando ela dedicar um assunto ou uma coisa, ela consegue falar com facilidade. Entendeu? Igual ela acho que ela falou que fez venda. Ela tem que falar em público. E talvez ela venda bem. Entendeu? Eu não acho que é um fracasso dela. Eu acho que é uma coisa que é... Posso como... entrar no meio aí? Pode. Bonzinho. Nesse frio, a gente está entrando no meio para ficar quentinho.
Hoje eu fui fazer uma caminhada com a minha filha tem 8 anos, e eu sempre tento fazer com que os filhos andem para frente. Eu vou levar muito do percepção à realidade. E eu ando dentro de um condomínio, para não ter contato com as pessoas, nós estamos num isolamento social aqui, então é um condomínio onde não tem ninguém na rua e tal. Só que em Belo Horizonte é um lugar que tem muito morro, muita montanha. Então a minha filha, no pé do morro, quando começou, falou assim: nossa, pai, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Eu segurei a mão dela e falei assim: minha filha, nós vamos juntos. E cheguei lá, aí nós subimos, era um morro muito alto. Aí ela falou assim: nossa, pai, nós conseguimos. Eu falei assim: viu, minha filha, o desistir não importa. Quando você desiste, não importa mais. É que você já desistiu, a gente não estaria aqui. Olha que vista bonita. Então eu fui trabalhando com isso. Descemos, aí nós andamos hoje 3 quilômetros. Minha filha com 8 anos para andar 3 quilômetros tá boa, né? Depois do isolamento. E quando ela voltou para casa, nós vimos pegar o carro para ir embora, ela falou assim: nossa, pai, eu achei que hoje eu ia decepcionar você. E olha só que coisa, uma filha falar que ia me decepcionar porque ela queria que ela achou que estava me atrapalhando porque eu queria andar mais e ela não dava conta. Então a questão a percepção, ela achava que não era capaz e aquele mundo não ia dar certo, mas eu há 6 meses atrás não dava conta. Eu tinha a decepção de ter sido uma das pessoas mais atletas da família e com o passar dos anos eu esqueci de fazer isso. Então a gente vai moldando a nossa realidade pelos pequenos fracassos e as grandes vitórias que a gente vai tendo. Quanto maior o fracasso que você tem na vida, maior será a sua vitória quando você levantar. Porque do fundo a gente não passa, né? Na hora que você está deitado no chão, no fundo do buraco, você fala: bom, daqui eu não saio mais, não tem como piorar. Vamos embora. Vamos mudar aí melhorar a nossa percepção para melhorar a nossa realidade. É da onde você está. Do fundo do poço, a nossa percepção de realidade é muito ruim. Mas quando você está começando a subir, você já começa a ver luz lá em cima. Você melhora a percepção, melhora a sua realidade. Então, eu acredito que seja mais ou menos por esse caminho aí que o Charles está dizendo. Positivo? Show. Eu tinha mais coisa para falar, mas não vou implementar aqui, porque senão a gente vai se estender. Ficou satisfeito lá, Leandro? Fiquei. Maravilha, então. Quando você perde dinheiro, perde pouco. Se você perde a moral, perde muito. Mas quando você desiste, você entrega tudo. Vá quebrar a cara, escolha duas coisas que você tinha medo de fracasso e então entre em ação. Ok? Então esse é o exercício número 3 aí. Beleza? Vamos para o próximo vídeo lá então, gente. Aqui talvez faça algum sentido do que a Valéria estava falando lá, odeie carreira. E aí, tamo junto. E a aulinha agora é pra trazer um ódio no seu coração. Odeie carreira. Por que isso? Pablo, minha mãe vai bater no você, porque ela investiu dinheiro pra eu virar tal coisa, médico, contador, isso aqui. Primeira coisa que chama a sua atenção. Quando Deus criou a terra, ele não falou assim: eu quero tanto que isso aqui seja contador. Isso é tudo fruto da Revolução Industrial, João, tá? Tem que controlar as indústrias, não precisa de profissões. Mas tinha profissão antes, tinha. Inclusive o sobrenome das pessoas eram as profissões. Tem base ou não? Só que aí você aprende uma coisa. Para de achar que você é menor que uma profissão. Por que você não dá como fazer 1.000 conto ou 10.000 conto? Não tá. Porque você ama uma profissão. Ninguém nunca te falou assim: dá pra você ser o dono do hospital e pagar os médicos, viu? Você não precisa fazer faculdade de medicina, não. Ninguém nunca te falou assim: dá pra você ser o dono da empreiteira sem fazer faculdade de engenharia, viu? E é uma das coisas que a gente mais vê hoje. Mas te fala o seguinte: se você é inteligente, você faz medicina, que é concorrido. Ou se é menos inteligente, faz enfermagem, né? Não. Você pode ser o dono do hospital sem fazer medicina
medicina e sem fazer enfermagem. Você pode ser o dono da empreiteira sem ser engenheiro ou sem ser arquiteto. Você pode ser o dono da empresa, como a maioria é, sem fazer administração de empresa. Por que eu tô te falando isso? Esse negócio de carreira, você tem que entender que a carreira que você tem que correr é a que você tem que parar. Não é a que você tem que ficar correndo. A carreira, quanto mais curta, melhor. Ou seja, coloque outras pessoas para correr. Carreira vem de corrida. Põe outros caras para correr. É isso que é o propósito de você estar aqui. Você vai fazer outras pessoas correrem. E essas pessoas correndo vão fazer o quê? Essas pessoas que estão correndo, elas vão correr e fazer a carreira para você. Você que é dolorido. Mas é verdade. Então a carreira é um negócio muito simples. É uma corrida. Cansa logo dessa corrida e para. Para de ficar nesse trem de ai, meu sonho é ser funcionário público. É mentira. Ninguém sonha com um trem besta desse, não. Isso é uma mania que colocaram na cabeça dos outros. Tá, mas precisa dos funcionários públicos. Eu não precisa ser você que é meu aluno. Deixa outros lá ficar de boa. Os que não têm a instrução do negócio. Não soltou dentro deles uma vontade de construir o que quer. Ah, mas minha mãe falou que eu tenho que ficar aqui. Então sua mãe tem que mandar em tudo. Tem que escolher o filho, quem vai casar, escolher tudo na sua vida. Então o que eu tô te falando de carreira é assim, ó, não idolatra. Para de falar assim, ah, eu quero ser assim, eu quero que os meus filhos façam isso. Pelo amor de Deus, deixe seus filhos serem o que eles quiserem. Cuida só das amizades e das influências marxistas, as coisas negativas, e o resto pode deixar fluindo normal, que eles vão explodir. Não vão se achar na vida, vai dar tudo certo. Agora uma coisa que você tem que entender que é simples. Se a sua carreira for maior que você vai ser um idiota a vida inteira. É, mas eu ganho dinheiro. Ganha nada. Ganha 100 vezes menos que deveria ganhar. Porque ama o tal da carreira. A carreira mais linda que tem é que você põe os outros pra correr. Melhor que existe. Eu sei que é pesado o que eu tô falando, mas é verdade. Quando você vê pessoas correndo, 1000 pessoas correndo uma carreira por você, aí é top. Fala, mas como chegar lá? Começa não querendo mais que essa carreira seja alongada. Você nunca viu em outra geração médicos igual dessa geração deixando de ser médico pra empreender. Eu vou ficar trabalhando igual escravo por causa de 30, 50 mil. Você chama um médico, por exemplo, fala assim, médico, vamos... Eu tenho, sei lá, mais de 50 amigos médicos. Amigo mesmo, assim, de proximidade. Conhecido, né? Amigo é forçado, 50. Mas que eu conheço de amizade mesmo, mais de 50. Você fala pro cara, vamos viajar? Vamos. No mês que ele vai viajar, o hospital não paga pra ele, assim, ó, toma aqui 30 mil pila. Faz o quê? Você vai ficar sem viajar, você vai viajar, você vai gastar 30 mil reais na viagem, vai ficar sem ganhar 30 mil. Você acha que eles viajam? Eles não gostam de viajar, mas você fica doidinho da cabeça. Por quê? Porque é brilhante essa profissão, né? Que todo mundo fica concorrendo. Quando você vê a massa inteira tentando entubar um negócio, você não vê ninguém concorrendo pra abrir uma empresa. É por isso que tem que abrir. Mas você vê um monte de gente empreendendo e do jeito que dá. Então, assim, o que eu quero que você entenda, muito simples, para de se submeter a carreiras. Pablo, a minha mãe vai me matar. Eu te entendo, você tem 12 anos de idade, a sua mãe vai te dar um pega mesmo. Mas você que tá crescendo, você não vai importar com isso, porque tem que mostrar pra sua mãe, pro seu pai, que você cresceu, que você é um adulto, tá bom? Pá, mas eu gosto de fazer isso. Fique em paz, ignore essa aula, não tente assisti-la novamente, tá bom? Pra cuidar da sua vida. E aí? Fez sentido lá, Valéria? Não desce pro play quem não quer brincar. Não desce pro recreio quem não tem jeito. Empreender não é pra você. Não é, assim, posso falar que empreender não é para qualquer um? É só para quem decide fazer? Eu digo que empreender é para qualquer um. Agora, querer empreender já não é para qualquer um, né? Querer empreender, isso mesmo. Empreender é para todo mundo. Querer empreender é que não é. É uma decisão. Mas a gente foi a vida inteira escolarizado para ser empregado, né? É difícil quebrar essa crença, né? Paradigma, isso. Obrigado, eu tinha esquecido essa palavra. A gente aprende a fazer tudo igualzinho, bonitinho, na caixinha, em sequência, e realmente falar que empreender parece que é um bicho, falar que é vender é um bicho, falar que vai falar em público prefiro morrer queimado em praça pública do que falar em público, e é falar, né? Muito do que todos aí falaram sobre não se importar com a opinião alheia. E é interessante que ele fala, né? Você, 12 anos, sua mãe pode estar na costa, mas você que é um adulto, para com isso, né? Vamos fazer algo de sério, vamos ser adulto de verdade. Né? Interessante.
Isso é um sistema de crenças, igual você falou, que você tem que desconstruir, né? E isso é muito forte, né, na nossa cultura. Se você for olhar os países de origem anglo-saxônicas, essas pessoas já são estimuladas a empreender na vida. A gente que é com uma cultura mais latina não de América Latina, né, que vem da cultura do latim, né? Vem uma cultura paternalista onde o Estado ele cuida, né, como se fosse o papai e a mamãe da gente, tudo, por isso que tem vamos dizer assim, que ele sustenta, né? Então a nossa CLT ela é paternalista, o sistema do sistema público é paternalista, né, do funcionário público. Então, o que ele garante? A famosa estabilidade. Todo mundo faz concurso para quê? Para ter a tal estabilidade. Aí ele chega lá, e o que ele faz? Ele fica estudando um outro para onde que aí ele vai correr atrás da grana, porque se ele não consegue fazer a prova que dá mais grana, aí ele fica indo para o que dá mais grana. Os funcionários públicos ficam putos quando eu converso com eles que eles não... que é um câncer, né? Você acha que até o ministro da Economia falou, não que eu seja fã nem nada, mas da forma que funciona, não é que não precisa das pessoas. Mas a pessoa, mas eu trabalho, então eu falo, não, mas o trabalho é tão bem feito que a população é super bem atendida pelo funcionalismo público, né? Então, isso são crenças que estão na nossa memória. Então, isso para alguns é mais fácil de desconstruir, para outros mais difíceis. Aí tem várias coisas, né, psicossomáticas, né, que tem que se trabalhar. O que mais aí, gente? Eu acrescento duas coisas, mas eu queria ver se tem alguém que quer falar, para a gente não ficar tomando também muito tempo, né? Bem, uma sobre o que o Luiz Fernando falou, lembrem, ver se faz sentido mais ainda o que eu falei no passado, né? Ou você cresce, ou você morre. E no funcionário público, a grande maioria não tem oportunidade de crescer. Então, repete a mesma coisa, faz a mesma coisa. Não estou falando que é culpa ou, né, sem julgamento, mas é uma consequência. Se a pessoa não cresce, ela está morrendo, e aí você tem esse sistema. Aí eu acrescento uma pergunta para vocês, uma reflexão. Por que tem muita gente que está na carreira e não larga o osso de jeito nenhum? Pode ter pessoas que estão bem financeiramente e pessoas que estão mal financeiramente. O que faz elas não largarem o osso? A grande maioria. Eu acho que é estabilidade. Estabilidade é uma verdade? A ilusão da estabilidade, né? A ilusão, né? Eu aprendi foi isso, né? Eu aprendi isso agora, mas a maioria antes é a estabilidade, achava que é estabilidade, né? Mas estabilidade é uma ilusão, né? Mas se ela está mal financeiramente, por que ela não larga a carreira? Medo de encarar o novo? Também. Mais alguém? Falta de conhecimento. O que eu trago para a gente lembrar? Quando a gente olha pesquisas, e aí eu convido vocês a assistirem um TED, que é um TED de um alemão que fez uma pesquisa com 300 mil pessoas. E dessas 300 mil pessoas, elas identificaram um ranking de diversos itens. Aí ele colocou ali medo de mudança e comodismo, né? Tudo que vocês falaram está certo. Isso está numa lista. E aí eu pergunto para vocês o que está no topo da lista, o que 300 mil pessoas responderam, e dessas 300 mil pessoas, o que era o que estava no topo da lista do que elas esperam da sua vida profissional. Alguém chuta?
Reconhecimento social? Repete? Reconhecimento social? Reconhecimento. Então, você aí começa a entender sobre comportamento humano. Se você entende que as pessoas são em busca de reconhecimento na carreira delas, seja naquele micromundo dela, seja numa policial, né? Adora ter o reconhecimento do poder. Não estou julgando, não estou falando da maioria. Não estou falando categórico, é muito clássico você encontrar figuras de poder, pessoas extremamente insatisfeitas, mas não largam o osso. Então, e aí também banco, presidências, gerentes, status. É o reconhecimento, é o reconhecimento. Você matou, vocês mataram muito bem, é o reconhecimento. Tá bom? Deixa essa pílula com todo mundo. É por isso que eu faço o que eu faço. Só por isso. Por isso que fazemos o que fazemos. Mas tem um lance também, Charles, que tem uma coisa que é incutida no nosso inconsciente, que as pessoas, elas trabalham para aposentar. Não interessa, elas ficam pensando na aposentadoria. Isso faz com que, mas não interessa, ela não trabalha com o que ela gosta ou não, se ela faz o que ela gosta. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, como disse, não é trabalho no sentido, né? A gente tem uma cultura que trabalha como se fosse uma penalidade, entendeu? As pessoas têm como, tipo assim, fosse trabalhar fosse um mal. Onde uma que pena, trabalho, né? Você falou, uma pena, né? Uma pena, né? E as pessoas não enxergam. Eu estava conversando com a minha, você já pensou que do seu trabalho, que você cria sua família, seus filhos, que esse lugar que você está falando, que te dá essa oportunidade. Estou falando que você tem que ficar lá o resto da vida, né? Mas o trabalho, quando você faz aquilo que você gosta, tudo aquilo não é um trabalho como uma pena. Eu faço o que eu gosto, eu não quero parar nunca. Eu quero trabalhar até a hora até que for para depois do fim. Eu tenho uma máxima que eu sempre brinco, às vezes, com as pessoas, quando eu vou pagar alguma coisa, eu sempre peço desconto. Eu falo assim, mas não tem desconto para aposentado? A pessoa para o que está fazendo assim, ela me olha embaixo. Não tem cara de aposentado. Eu falei, mas qual que é a tua concepção de aposentado? Ah, aposentado é aquele velhinho, alguém que tem alguma deficiência, que tem alguma coisa. Eu falava, pô, então já dá para entender o que você me olhou desse jeito. Mas aposentado para mim é quem não precisa trabalhar para ganhar o dinheiro. Então, quer dizer, o conceito de aposentadoria também é algo que está intrínseco na gente, que você faz o estereótipo do velhinho, da pessoa que tem dificuldade, que não tem, mas o aposentado, na realidade, é o cara que não precisa trabalhar para o dinheiro entrar para ele. Mas fala isso muito, né? Tem a liberdade financeira, exatamente. Trabalha onde é que quer, isso é aposentado. Eu também acho isso, viaja quando quer. É isso que eu tô querendo pra minha vida, a partir desses tempos. Show. Mais alguma coisa aqui, gente? Eu acho que o emprego tem muito a ver com a questão da segurança, ou uma suposta segurança. A pessoa sabe que terá o seu salário no final do mês, enquanto que se ela for empreender, ela não terá garantido esse salário no final do mês. É exatamente esse medo que bloqueia. Graças a Deus. Imagina receber aquela miséria todo mês, pelo amor de Deus. Eu fico olhando para aquilo que está pingando e esqueço de olhar o tamanho da cachoeira que está do lado. É mais ou menos isso. O rio que desce, né? Exatamente. Então, essa é a questão do salário. E aí as pessoas colocam o salário como teto e não como piso. Então, você tem que aprender que, primeira coisa, você tem que ter múltiplas fontes de renda. E salário é a pior delas. Existem várias formas de renda. O salário é a pior de todas elas. Então, hashtag já fica a dica aí. Por que eu não aprendi isso há uns 10 anos atrás, hein? Porque você estava esperando conhecer a gente, Leandro. Com certeza.
Engrandeço cada dia mais. Não, então, eu, por exemplo, no caso, sempre, né, desde criança, a minha mãe, que meu pai já teve negócio, quebrou, voltou depois para o mundo corporativo, aí as coisas voltaram ao normal mais ou menos. Então, sempre assim, tinha esse bloqueio, esse trauma, não, a segurança. Mas hoje em dia eu vejo, salário dá uma falsa sensação de segurança. Então, isso me prendeu durante muito tempo e agora eu vejo que eu estou acordando e deveria ter feito isso antes. Mas ainda tem tempo de correr atrás do tempo perdido aí. Sem dúvida, sempre há tempo, né? Nunca é tarde demais para começar algo. Diga lá, Valéria. Eu acho que o salário é uma pseudo-segurança, porque isso mudou essa percepção de 2014 para cá, onde aumentou muito as demissões, o desemprego no país, né? Porque todo mundo que eu converso que ainda é assalariado fala assim, hoje eu tenho emprego, amanhã eu não sei. Pessoas que ficaram na empresa falam assim para mim, a gente trabalha, mas não é mais a mesma empresa. A gente não sabe se vai estar daqui uma hora lá. Vive como se fosse assim. Com que tranquilidade você trabalha dessa forma, sem saber se você é o próximo? Que é esse mal-estar que fica dentro desses ambientes também, né? Sem dúvida, mas aí entra tudo aquilo que a gente aprendeu do governo e desgoverno, né? Da reação, ou você é reativo, né? Ou você age ou você é reativo. Então, você sabe que tem uma estabilidade, você sabe que não tem segurança no trabalho, mas todos os dias você acorda cedo, pega o ônibus, bate ponto, tem horário para almoçar, horário para comer, horário para ir no banheiro, horário para fazer o que tem que fazer, e mesmo assim, você não age para mudar essa realidade. Esse é o maior problema que a gente tem. Então, eu tenho consciência daquilo que acontece, eu sei que eu sou o próximo, mas eu não ajo. Ô Pedro. Pode falar. Pedro, quando você teve essa visão que você está tendo hoje? Cara, é assim, é um processo realmente de conhecimento, né? De evolução. Digo muito que é uma questão também de percepção, de permissão e de relacionamento, né? Você precisa, entre aspas, de patrocinadores, como ele diz ali. Então, é mais ou menos como aquela história que você vai para academia e se você for fazer academia sozinho, você tem uma série de peitoral para você fazer, você tem que fazer 12. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você dá uma olhadinha para o lado, para o outro, 7, e põe a barra lá em cima. Por quê? Porque você está sozinho. Então, você não está enganando as outras pessoas que estão lá, você está enganando a você mesmo. Agora, quando você tem um personal trainer que está aqui do teu lado, você está no 7, no 8, ele está vendo que você está ali. Então, você dá mais um gás. Só que ainda assim, você não chega no 10º segundo. Você está no 10º lá e você já não aguenta mais. Mas aí ele está no teu ouvido lá, vamos lá, mais um, só mais 2. Você tem mais esse, mais um, vamos lá. Vai, 11. Opa, vamos lá, olha aí, você consegue, é só mais um, é só o próximo, só mais esse. Vai. 12. Então, essa é a diferença. Então, o meio em qual você está relacionado, as pessoas com as quais você convive, né, a média das pessoas, o tipo de informação que você busca, o tipo de roda de conversa. Se você estiver num ambiente e você for o melhor que estiver na roda, tem alguma coisa de errado. Porque você tá sempre atrás de novas pessoas, sempre atrás de pessoas que sejam melhores do que você, para que você possa crescer e evoluir. Né? E aí, o que acontece? Você precisa transbordar isso de uma forma também. Então, você aprende e pratica. Essa é a grande regra, né, do jogo, vamos dizer assim. Então, foi aí que foi uma das grandes viradas, mas foi cerca de 5 anos atrás. Eu era uma pessoa bastante intrínseca, bastante fechada, não tinha quase relacionamento, né? Uma pessoa do 8 a 80, né? Que o que era para mim era verdade, pronto, acabou e foda-se o resto do mundo. Era isso para mim. E para você ver hoje a forma como eu conduzo, como eu trago, como eu, né, me posto, então tudo isso fez uma mudança realmente gigantesca.
Então, são os livros, associações, o tipo de informação, desligar a televisão, né? O TBC, conhece TBC ou não? TBC? É. Não. Fala aí. Tirar a bunda da cadeira. Foram algumas coisas aí. Beleza. Tem outro, mas vou perguntar na outra aula. Senão não fica Maravilha. aqui. Você queria comentar alguma coisa, Eric? Sim, eu ia te falar isso, essa parte da gente falar da carreira, que é bem doida, assim, porque, assim, o que te fez sair disso? O que fez as pessoas saírem disso? Né? A gente temos que se sentir privilegiados, porque nós estamos num domingo, às 11h05, no dia 28, aprendendo mais e dialogando sobre assuntos que as milhões de pessoas não estão nem aí para essa informação neste dia. Eu acho que a gente chega naquela hora que é o mito da caverna, né, de Platão. Eu achei muito interessante isso, que acho que toda a população está nisso, né? E quem não sabe, o mito é assim: tem uma pessoa, ela está virada para a parede, olhando para a parede, vendo uma sombra, e alguém falou para ela que é um jarro. Ah, aquilo é um jarro. Ela está acorrentada pelos braços e as pernas e olhando para a parede, falando: é um jarro, é um jarro, é um jarro. Só que aí depois ela quebra a corrente da mão, sente dor, o que ela faz? Volta para a posição original. Não posso, doeu, é um jarro, é um jarro. Até que ela quebra a corrente dos pés e olha para trás, passa mal e volta para a posição original. Isso vai pulando de geração em geração. Acho que quando a gente fala de carreira, no nosso país ainda, né, eu achei muito louco que nós somos brasileiros. A gente, até na palavra brasileira, a gente, vamos dizer assim, que a gente tem uma cagada nisso, né? Por quê? Porque quando fala brasileiro, eu sou marceneiro, eu sou faxineiro, eu sou costureiro, né? Então, assim, o brasileiro ficou conhecido lá fora como aquele cara que faz as coisas, aquele ali, o brasileiro. Então, não era para se chamar, a gente podia ser chamado de brasiliano e não brasileiro. Então, essa coisa de trabalhar e sempre trabalhar ficou no DNA da gente, dos nossos pais. Quando você fala para alguém que você vai mudar, a pessoa fica desesperada, fala: cara, o que você está fazendo? Que droga você está usando? Com quem você está conversando aí? Então eu falo que a gente teve essa oportunidade e somos privilegiados de conversar com pessoas e sair dessa situação, né? Porque muitas pessoas, gente, estão presas nela e não vão sair, vão morrer ali, vão ficar nessa situação porque não teve essa oportunidade, e mesmo que teve essa oportunidade, o ambiente que está em volta não faz com que nem você falou aí, uma pessoa, um amigo, que incentivou você a fazer a sequência até chegar na última, não vão ter essa situação. Então, é um negócio muito forte quando você fala de carreira, porque no nosso país, que eu tenho que ter um emprego, que eu tenho que ter um negócio, eu tenho que trabalhar para alguém para ter no final do mês, isso é como se fosse uma anestesia geral que praticamente a 90 e tantos % da população tem. Então eu acho muito interessante essas conversas que nós temos, né? Que eu acho que esses grupos, acho que eles nunca vão se acabar mais. Eu acho que essa galera que está aqui, praticamente quando você fazer alguma outra reunião, todo mundo vai se juntar de novo. Por quê? Porque isso alimenta uma situação diferente dos 100 milhões de pessoas. Né? Então, acho que a carreira é muito difícil. Então, como que você demonstra que a carreira, você é um bobo, né? Que ele vai fazer aquela coisa que você é o escravo, né? Você está correndo, é o maior terrível que você está fazendo. Quando você mostrar o resultado, aí a pessoa vai olhar para você e falar assim: não, vocês estão roubando, viu? O que você está roubando? Você está roubando, viu, Pedro? Tá Você, vendendo Christian, olha, vocês estão roubando. O que vocês estão fazendo? Não é possível. E fica nessa situação. Então, assim, os nossos resultados vão incomodar muita gente, mas os nossos filhos vão perceber e falar: não, como é que meu pai fez? Meu pai não tinha uma carreira, né? Meu pai fazia dessa forma. E muitos empreendedores continuam empreendedores por causa que tiveram pais, tiveram alguém próximo que fez isso. Mas quem não tem, gente, vai ficar nessa carreira até o fim da vida. Era isso. Sem dúvida, sem dúvida. Só para vocês terem uma noção, assim, ó, na etimologia da palavra, primeiro que o trabalho vem do latim de tripalium, né? E a denominação disso era tortura.
né? O tri vem de 3 e o paus vem de palio. Então, é a tortura, uma forma de tortura que existia no passado. E isso é o que significa trabalho. Então, se você está trabalhando aí, você está na tortura. Só de curiosidade aí para a gente poder entender. Diga lá, Charles. Na verdade, contribuir um pouco do que o Eric falou e trazer um pouco... Eric, eu já fiz essa pergunta. Eu empreendo há muitos anos, mas há 3 anos que eu faço um trabalho, inclusive o Pedro é meu sócio, né, nesse trabalho. E uma das razões que eu reflito muito sobre isso que você falou. Sabe por quê? Porque é muito fácil, enquanto eu estive empreendendo sozinho ou com um pequeno grupo, tive muito sucesso. Eu não tenho, assim, eu tenho eu comecei minha vida de namoro, né? Eu comecei a namorar com 20 anos e estou há 18 anos junto com a minha esposa. Nunca tive uma dívida. Nunca. Desde que eu comecei a trabalhar, nunca adquiri uma dívida. O meu carro eu comprei à vista. A minha casa eu paguei à vista. Eu não tenho nenhuma dívida. Uma coisa que meu pai sempre me ensinou foi não ter dívidas. Sim, eu tive ajuda no início, sem dúvida nenhuma. O começo da minha vida tem meu pai me ajudou pra caramba. Mas uma coisa que ele sempre falou, ele nunca deu dinheiro pra gente. O Christian tá aí, meu irmão, nunca deu dinheiro pra gente. Nunca. Sempre em casa as coisas foram regradas. E eu comecei trabalhando, vendendo joguinhos para poder conseguir dinheiro para poder comprar as primeiras coisas que eu quis. Mas independente dos méritos, a atitude eu acho que é importante. Durante esses mais de 20 anos empreendendo, trabalhando autônomo, vamos dizer assim, eu entendi que era muito bom quando eu empreendia sozinho, porque eu só dependia de mim. A diferença é que o retorno, aonde eu refletia, eu só refletia no meu mundo. Ou seja, a minha família, foi muito bom, como eu te disse, o resultado que eu tenho hoje. A razão hoje de eu estar fazendo um trabalho junto com o Pedro é porque a gente impacta muito mais pessoas. E aí eu tinha um pouco do que você falou, quero trazer um contexto. Eu fiz o convite para participar do 4D para mais de 50 famílias. Somente o Luiz Fernando está aí. E fico até muito agradecido pelo prestígio dele ter confiado no meu convite e ter visto, pelo menos, a conhecer o projeto. Se ele está aí, eu acredito que ele está gostando. Quando fiz isso, eu sei que tem muitas outras famílias precisando, talvez, né, precisando de ter uma renda extra, de estar atrás de informações. Você falou, nós estamos aqui às 11 horas da noite e nós estamos conversando e estudando juntos. Por que as outras pessoas não estão? E eu faço isso há 3 anos. Convido pessoas a empreender, tento trazer para essas pessoas o conhecimento, a informação. E isso sempre não, mas me incomodou muito. Por que as pessoas não estão atrás dessa informação? Né? Por que elas não estão conectadas? Tem muitas pessoas que começaram a empreender comigo e hoje não estão mais. E é muito engraçado, uma das coisas que você falou. Elas ficam, pessoas que há 2 anos atrás, quando eu falei com elas ou começaram, ou desistiram, ou riram, ou não falaram alguma coisa não positiva, e hoje vem o resultado. E estão vindo atrás e falam assim, poxa, nessa pandemia está sendo fantástico, porque foi meu aniversário, as pessoas me ligaram, eu conversei com umas pessoas que eu não conversava há 1 ano, e ela perguntava, e aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, quando a gente conversou. Pô, mas está dando certo? Eu falei, sim, porque eu tentei te mostrar logicamente todo o processo onde a gente tem tudo para dar certo. E assim, é claro que eu não falo isso, porque é muito ruim, né? Você falar com um amigo, com uma pessoa, falar assim, tá vendo? Eu te disse, e agora você se fudeu e outras pessoas não. Mas isso seria uma forma egoísta de aprender. Cada um tem o seu momento. O Leandro falou, pô, por que eu não aprendi isso há mais tempo? Não estava no momento dele. Como não estava no momento... Eu teria oportunidade. Quantas oportunidades eu tive para trás?
e estaria diferente? Porque não era o momento. Então, obrigado, Eric. Acho muito legal. Fico muito feliz da gente estar todo mundo junto aqui. Aprendo pra caramba com todos vocês. E é isso, cara. É essa energia, mas ela é pouca, tá? Ela é pouca. É sempre uma massa. Entenda que é 95%. Sempre vai ser 90%. Pelo menos tem sido assim nos últimos 100 anos. 95% das pessoas vão continuar fazendo o que a massa faz. Vocês, nós aqui, somos 5%. Faz a conta de quantas pessoas você convidou. Talvez tenha convidado, ou você vai convidar ainda para empreender com você ou estar junto. Vai ser menos de 5%. Então, agradeço estar junto com vocês. Fico muito feliz de estar junto com você, Eric. E com o Luiz Fernando e com todo mundo. E o Pedrão, meu querido sócio, irmão, e meu outro irmão que está aí. Luiz, acho que quer falar alguma coisa lá, Luiz? Poxa, você fica puto porque você ainda tem expectativa nos outros. Tira as expectativas. Agora, os 5% não somos nós que estamos aqui. Isso é qualquer negócio. Se você for numa empresa, só 5% está nos cargos de chefia, de gerência, presidência, etc. Nesse negócio de vocês aí que vocês fazem, só 5% chegam. Porque corre atrás, faz as coisas, corre, né? Essa é uma máxima que, vamos dizer, está dentro de um paradigma que a gente vive, né? Nosso mesmo, né? Assim que eu vejo. E aí vai com vários movimentos, a gente pode ir ajudando a soltar essas amarras, né? Para a gente perceber. Porque, por exemplo, que independente como que, vamos dizer, às vezes a situação possa estar, a moça falou lá da amiga que perdeu o emprego, quando eu fui executivo de multinacional, quando eles me mandaram embora, eu fiquei chateado, eu fazia tudo, foi uma coisa meio política e tal, enfim. Eu fui empreender no varejo, me propus a trabalhar com o maior varejista da época, aqui no estado de Minas Gerais, para aprender como funcionava mais de perto. E nisso o meu caminho foi mudando. Assim, mudei várias vezes e tudo. E hoje, tipo assim, eu falo assim, foi a maior bênção que aconteceu comigo, foi isso. Porque senão eu ia estar preso dentro daquele paradigma. Outro dia eu ouvi um cara que, tipo assim, seria tipo eu, né? Eu olhei para aqui e falei, não, graças a Deus, eu mesmo, nas minhas pelejas de tudo, tô feliz comigo, porque hoje eu me conheci, eu sei quem que eu sou, faço as minhas opções, faço as minhas escolhas, e se eu tivesse lá, eu ia estar em outra vibe. Sem dúvida. Fantástico, Luiz. Diante das colocações do Charles aí, das suas pontualidades, realmente trouxe uma riqueza, né, de conhecimento agora nessa parte aí desse contexto fantástico. Você queria comentar alguma coisa também aí, Leandro? Você tá com o áudio aberto? Desculpe. Não. Só ouvindo mesmo, que eu esqueci de ligar. Não, tranquilo. Christian? De boa? Bom, vamos para as perguntas lá então. Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Sua carreira é maior que você e como você se vê? Como é que vocês estão aí em relação a isso? Se alguém segue uma carreira, vai responder isso daí. Que código você pegou sobre correr a carreira? A sacada está em você ter pessoas correndo carreiras por você, né? São palavras que o Paulo trouxe aí no material dele. Pare de se submeter a carreiras. Transborde na vida de 3 pessoas sobre carreiras. Show? Vamos fazer o seguinte. Já é 11h20. Amanhã vai ficar uma aula só, né? Apesar que tem aquele videozinho curto lá de 100 maneiras de fazer dinheiro lá também, que eu posso soltar. Mas vamos deixar essa aula a terceira aula de hoje para amanhã junto com a outra. E aí a gente fecha amanhã daí, para não estender muito aí. Senão a gente for fazer mais um aqui, a gente vai até meia-noite.
Porque hoje está rendendo e vai render amanhã também, sem sombra de dúvida. Pode ser. Maravilha. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Ok. Show de bola, então, gente. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade aí. Senão, vamos abrindo os vídeos aí também, de qualquer forma, para a gente tirar uma foto bem bacana aí. Hoje foi top, hein? Foi fantástico. Dá tempo de responder mais uma pergunta? Opa, com certeza. Como é que foi sua história com o MDM? Como é que você caiu no MDM? Cara, eu já tinha visto alguns vídeos do Pablo, mas não acompanhava ele. Acho que um mês antes dele lançar o MDM, eu acompanhei algumas coisas e aí acabei adquirindo o curso e entrar aí, adquirindo no intuito, para você ver como são as coisas, né? Eu ia fazer de qualquer jeito, mas eu falei assim, cara, acho que é um negócio bacana, eu acho que vai ser legal para minha esposa. Eu falei para ela assim, você vai fazer? Ela falou, vou. Então, beleza, são R$2.000 que eu vou pagar. Você vai fazer? Vou. Então, tá bom. Então, eu vou comprar o curso. E aí, comprei o curso. Fez a primeira, segunda, terceira, quarta aula. E catamos nós. Pergunta Pedro, se está assistindo. Ô Pedro, mas como que você chegou ao Pablo? Cara, eu já tinha visto alguns vídeos dele, já tinha visto aquele vídeo dele rolando com um cara, aí tinha mais um outro vídeo lá. Assim, a questão é muito simples. Eu vou diretamente ali com o Charles, que está aí, o Christian também, que está ali. Falo Charles porque ele foi buscar mais conhecimento em relação a estudo de coaching, de outras coisas nesse sentido, né? Então, eu achei que ele tinha... Achei não, né? Eu acreditava que ele poderia agregar valor e agregou, sem sombra de dúvida. Não estou diminuindo todo o trabalho que ele faz. Só que eu achei que tinha mais coisa por trás, né? Só que quando a gente começou eu comecei a acompanhar esses 30 dias antes ali, algumas lives antes. Opa, um conteúdo bacana, legal, só que ainda para mim já era comum, né? Se eu perguntar para o Charles ali, o Charles pode colocar com as palavras dele ali, também não combinei nada com ele, mas já é conteúdo comum do que a gente está ouvindo aqui. Por quê? Porque a gente já foi buscar esse tipo de informação lá fora, através de livros, de associações, de eventos, de coaching, de PNL, de várias outras coisas. Só que o que o Pablo fez? Ele fez uma engrenagem muito interessante de pegar a linguagem comercial com uma linguagem espiritual. E o que as pessoas estão mais carentes? Do espiritual. Então, quando ele fez essa junção das duas coisas, ele criou um branding fantástico de prender as pessoas no conteúdo dele. Só que aí, se você pegar os 30 dias de live antes do MDM, pegar o conteúdo do MDM, e aí você olhar o que a gente está fazendo no 4D, opa, pelo menos eu já ouvi 3 vezes a mesma história. Entendeu? Então, quer dizer... repetindo a mesma coisa de maneiras diferentes. Exatamente aquilo que o Joel J falou, do que o Maurício de Souza trouxe. Falar a mesma coisa por 50 anos, só que de forma diferente. Exatamente. E o que é MDM? Mentoria do milhão. É isso que significa Desbloqueio do milhão. Mentoria do desbloqueio do milhão. Mentoria do desbloqueio do milhão, né? Isso mesmo. Galera, vou abrir um código aí para ficar bem claro e ver se faz sentido para vocês. Um pouco do que o Pedro está falando, um trabalho que a gente está fazendo, não tem pouco tempo. A gente está constantemente procurando, eu entendo o que eu vou falar, novas oportunidades. Eu tenho um trabalho. Como eu disse, eu sou sócio com ele e a gente é sócio num projeto juntos. Dentro desse projeto, você pode fazer, eu desconheço de tudo que eu já fiz, de todas as empresas, o Christian está aí, um dos projetos que a gente tem há 8 anos juntos,
de um produto de nanotecnologia, de tudo que eu fiz até hoje. Não tem nada mais versátil do que o que a gente faz. E quando eu digo versátil, significa que você tem diversas formas de fazer a mesma coisa. E a questão é, a palavra-chave é alavancagem. Você precisa de alavancagem em tudo que você faz. Se você vai fazer investimento, a palavra é alavancagem. Se você vai iniciar um novo projeto, a palavra é alavancagem. O Luiz estava procurando um projeto na internet, é alavancagem. Então a questão é, o que a palavra alavancagem significa para você? E aí a gente foi atrás do quê? Nós estamos constantemente atrás de pessoas que sabem alavancar. Galera, se você quer ter resultado, no segmento que você está, você tem que procurar outras pessoas que já fazem. Então, assim, eu trabalhei com o Zé Roberto Marques, tive a oportunidade, me doei, porque eu fui voluntário em diversos eventos, viajei no Brasil para poder estar junto. Aí muitas pessoas assim, pô, mas você está lá, não vai receber nada? Eu estou lá. Mas eu estou lá para aprender como que ele faz, como que ele coloca 7.000 pessoas, como que ele abre um curso que começou com 20 pessoas e hoje ele faz um curso fechado com mais de 600 pessoas. Então, eu estava lá por quê? Para aprender como ele faz, por trás dos bastidores. E aí, isso foi antes da pandemia. Porra, quantidade de coisa bacana e tudo no mesmo projeto. A gente nunca desviou do foco. Nós nunca desviamos do que a gente está fazendo. A gente está procurando novas formas de alavancagem. E o MDM, quando o Pedro trouxe, poxa, olha o que a gente está trazendo aqui. Nós estamos transbordando, nós estamos trazendo para outras pessoas. Vocês estão aprendendo, nós todos estamos aprendendo pra caramba. E por tabela, eu estou aprendendo como o Pablo faz. Então por isso a gente está atrás de como ele faz, estamos atrás das lives dele. Por quê? Cara, eu quero ter o resultado que ele tem. Eu quero alavancar como ele. Então, é isso, entendeu? Agora, como a gente caiu, como o Pedro caiu no MDM, como eu caí aqui, isso começou há 20 anos atrás. Fez sentido? Vocês estão entendendo? Que assim, que tudo tem que ser, tudo a gente tem que ir muito além. Tem que ter uma visão do olho de Tandera. Tem que ter. É muito importante. Não, eu fiz essa pergunta para o Pedro por quê? Porque a maioria das pessoas que eu já conversei aqui no curso já são empreendedores. Entendeu? Eu, por exemplo, eu não sou. Eu fiz o curso porque o Cabulão já vem acompanhando ele também e achei que é uma coisa que eu quero para mim. Sempre quis. Eu nunca fui fã de emprego. Tanto que meu emprego, como eu sou encarregado, em ano em ano eu troco. Eu não trabalho só em firma. Eu trabalho em várias firmas. Eu viajo em várias cidades, e aí eu vi ele falando isso e meu pensamento já era assim também. Por isso que eu me conectei com ele. E agora eu estou conectando com vocês e estou vendo que eu estou no caminho certo. Falando com pessoas certas, que já faz isso na prática. E com o Pablo não tem como a gente ter uma aula dessa junto. Jamais. Então é uma gratidão mesmo. Eu faço uso das palavras do Eric, e foi uma das coisas que me marcou muito também, e inclusive ele reforçou aqui hoje, é exatamente esse contexto. Tudo bem, o Paulo traz um conteúdo riquíssimo, mas você tem que pegar aquele conteúdo, colocar a goela abaixo, é igual tomar remédio quando você é criança que você não quer tomar, mas você tem que pegar e colocar água na boca e engolir. Isso é uma coisa, isso é você pegar, eu poderia perfeitamente pegar essa aula, sentar aqui e escutar isso. Porque eu tenho direção e tenho discernimento para entender várias coisas. Não sou dono da verdade, mas tenho compreensão e tenho entendimento que eu tenho para isso. Inteligência para distinguir isso. Só que eu iria usar muitos filtros meus, que com essa partilha com que a gente está fazendo aqui, eu amplio a minha percepção gigantesca. E vou dar um belo exemplo do que você trouxe ontem em relação à parte da criança. Então, a forma como você trouxe foi muito assertivo. E aquilo ali não estava nem passando pela minha cabeça. E você pode ver que ninguém nunca viu falar disso, mano, porque não percebeu ainda. Mas se você olhar bem, é assim mesmo. Porque eu fiz esse curso e já estou repetindo ele de novo. E eu estou aprendendo mais aqui do que eu aprendi fazendo só, porque eu fiz sozinho.
Mas é aí a grande sacada. Então, é o network, é o debate, é o confronto. Nem sempre o que a gente coloca aqui, às vezes as pessoas aceitam, e aí a gente entra numa discussão. O confronto não significa que é um afronte. Um afronte é eu desrespeitar alguém. Um confronto é eu coloco a minha opinião, respeito o que você está dizendo, mas eu entendo por esse lado. E a gente vai dialogar e vai chegar no... E o melhor de tudo é que ninguém tá pagando para estar aqui. A gente tá porque a gente quer, ué. A gente Exatamente. vai ouvir pessoas que a gente quer e que a gente não quer também. É simples. Então, muitas pessoas falam assim, já me perguntaram, cara, por que você não cobra para fazer isso daí? Eu acho que deveria cobrar, porque infelizmente as pessoas com valor maior, gratuito não valorizam o que tem na mão. Tem na mão, concordo. Então, é uma das coisas que eu preciso quebrar ainda, esse bloqueio com relação a isso. Mas, mais do que eu cobrar, é o quanto eu estou ganhando, que são os ganhos intangíveis. Então, as pessoas olham só por esse lado, pelo financeiro. Agora, eu sempre aprendi a olhar pelos ganhos intangíveis. Então, o quanto eu estou crescendo, o quanto eu estou evoluindo com isso. Quando você traz um ponto de vista, quando a Nalva traz, quando a Valéria se posiciona, quando a Jane, né, traz ali e diz das dificuldades e fala em público, o quanto a gente fica vibrando aqui, né? Por mais que a gente por mais que a gente não esteja aqui todo mundo perto um do outro, mas com o Charles, com o Emerson, um simples levantar de sobrancelha, a gente já sabe o que o cara está pensando ali. Fala assim, nossa, uau, olha a evolução dela, olha como ela colocou, olha que legal isso, olha como a Valéria se expressou com relação àquilo, olha o ponto de vista do Eric, olha como o Luiz se coloca. Então, cara, é fantástico isso. Então, eu perguntei mais por isso mesmo, porque você está fazendo um curso, uma coisa aqui de graça, e o que acontece? Eu vejo que tem poucas pessoas, que poderia ter muito mais, que se você coloca lá igual no grupo lá que tem do MDM lá, internacional e tudo, quando você conecta uma pessoa que você quer uma ajuda, a maioria das pessoas quer que você venda um produto para ela. A pessoa já chega e já está querendo um produto. Por isso que eu estou perguntando, que a maioria já é empreendedor, está com o produto e está querendo se lançar através daquilo lá, usar aquilo lá como uma ferramenta de venda, um grupo de venda. E aqui não, aqui foi o que... Então, Leandro, aqui eu acho assim, que aqui é um caminho para a seleção natural do sucesso. Aqui, você fazendo isso, a gente quase chegando à meia-noite aqui, a gente está fazendo uma seleção. O Pedro, ele faz um sistema que eu vou dizer para você, Pedro, você faz um empilhamento, né? Você está empilhando o conteúdo, essas pessoas que falam para você, por que você não cobra? Aí eu falei, tá bom, eu vou cobrar, você pagaria para entrar no meu curso? Jamais. Mas são elas que vão pagar 3 vezes mais quando você lá na frente fazer um curso. Porque ela sabe que deu resultado. Ela sabe que funcionou e falou, caramba, eu perdi a oportunidade, vou me inscrever com um pseudônimo agora, para o Pedro não saber que sou eu. Porque, cara, deu certo, o negócio funcionou e eu não posso assumir que eu errei de gastar o meu tempo com a televisão ao invés de estar discutindo um conteúdo com outras pessoas. Então, Pedro, eu acho que a sua semente, a planta, você, o Christian, né, todo mundo que estão plantando a semente, vão colher. Eu acho que isso é um treinamento para a excelência da situação. Então, eu acho que assim, quando você não cobra, você ganha 2 vezes mais, eu acredito. Por quê? Porque você ganha a pessoa você cativa a pessoa pelo que você é, não pelo que você vai entregar. E aí a pessoa olha e fala, caramba, eu não sei no que vai dar no final, mas eu sei que o Pedro deu certo. E vão fazer, cara. Então, assim, é fantástico. Eu vou ser sincero, se acabar os cursos, eu acharia interessante a gente fazer dos livros, que eu achei fascinante cada um falar um capítulo. Eu tô fazendo isso com o grupo que eu tenho, o pessoal adorou, falou, nossa, Eric, a gente leu mais livros do que se a gente tivesse cada um lendo. E eu falei, caramba, mas onde você tirou isso? Eu falei, cara, tirei de grupos que são pessoas inteligentes, que são pessoas que conversam, que respeitam a opinião do outro, tanto em religião quanto em argumentos. Isso é muito importante, que você cresce nessa hora. Quando você ouve, você fala, mas eu não concordo com o que o Pedro está dizendo. Cara, eu não concordo com o que o Charles disse. Não é possível. Só que chega uma hora que você aprende a falar, cara, respeita a opinião do próximo,
porque ele vai ter que respeitar a sua amanhã também. Então isso, cara, nossa, é para sempre, é para os nossos filhos. É isso que eu queria dizer. Sem dúvida. Gratidão aí pelas palavras, mas eu sempre destaco, né? Eu também tenho que treinar isso, tenho que aceitar essas coisas, mas isso só faz sentido porque vocês estão aqui, né? Não, mas você vê que tá dando certo, que eu fui lá, tô interessado na sua história, tô interessado no que você faz, siga você lá no Instagram, acompanhe suas histórias, que é o que você colocou, acho que foi você que colocou no grupo lá, o que pode fazer para um empreendedor. Curtir, foi você, não foi? Que foi a imagem? Foi. Então, é isso mesmo. É o que a gente pode pagar do jeito que a gente tem, que dinheiro a gente vai fazer ainda. Sem dúvida, gente. Bom, vamos lá. Quem quiser aparecer mais uma fotinha aí, já foi lá no grupo, mas se quiserem abrir aí de novo, gratidão por vocês estarem aí. Foi fantástico, maravilhoso estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E vamos para cima. Vamos fazer a coisa acontecer aí. Tem muita coisa aí para a gente poder contribuir aí e somar na vida de todo mundo aí. Boa noite, galera. Beijo no coração de todo mundo aí. Gratidão. Boa noite. Gratidão, turma. Beijo. Fiquem com Deus aí. Até mais. Tchau, tchau.